Boa noite. A regulamentação da reforma tributária, que pode ser votada nos próximos dias pela Câmara Federal, foi tema de embates entre governo e oposição ao longo da semana, na tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Na última quinta-feira, 4, os dois grupos de trabalho de deputados que analisaram os projetos de lei complementar instituindo novos tributos e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, apresentaram um relatório final com divergências em relação ao texto original proposto pelo Poder Executivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a regulamentação da reforma tributária começa a ser votada a partir da próxima quarta-feira, 10, pelo plenário da Casa. Sempre atento para melhor informar seus leitores, Novo Jornal traz os principais debates. A regulamentação da reforma tributária, que pode ser votada nos próximos dias pela Câmara, foi tema de embates entre governo e oposição ao longo da semana na tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Na última quinta-feira, os dois grupos de trabalho de deputados que analisaram os projetos de lei complementar, instituindo novos tributos e dispondo sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, apresentaram um relatório final com várias divergências em relação ao texto original proposto pelo Poder Executivo. A gente, essa semana, começou a batalha da regulamentação da reforma que está criando o maior imposto do mundo. Isso é muito difícil, porque essa reforma ela está sendo feita com poucos parlamentares, num grupo de trabalho que nem existe no regimento, ligados a alguns partidos, ligados ao governo, e isso está sendo um trabalho sem audiência pública, sem reuniões, sem comissões, atropelado, porque eles estão com medo do resultado. E o maior imposto do planeta, senhor presidente, que de antemão, se o senhor puder me dar um pouquinho mais de tempo, fico muito grato, certamente cairá sob o ombro dos mais pobres, encarecendo alimentos, aluguéis, energia, comunicação, transporte e dificultando a vida ainda mais de quem ganha um salário mínimo ou R$ 600 de Bolsa Família. Tenho esse compromisso com agricultores familiares e destinei 1,4 milhões via Conab para o Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando comunidades quilombolas do estado do Paraná, que são produtoras historicamente. Além disso, nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento dessas comunidades para que acessem programas governamentais como o PAA, o PNAE e o Plano Safra. E também estou propondo emendas à reforma tributária para incentivar isenções e reduções de impostos para produtores da agricultura familiar. Eu quero manifestar aqui a minha grande preocupação com a votação que se aproxima da Lei Complementar 68, do Projeto de Lei Complementar 68 2024, que trata da regulamentação da reforma tributária. E por quê? Porque tem algumas coisas que o governo manda que são absurdas. Lá, por exemplo, o capítulo que trata do cooperativismo, o governo praticamente quer acabar com o cooperativismo no Brasil. Ele quer excluir cooperativismo de crédito, de consumo, de saúde, né, do direito às questões do ato cooperativo. Mas não é só isso. A própria cesta básica, um absurdo. Uma cesta básica de feijão com arroz, tirando todas as carnes, etc. Se já não bastasse trazer de volta o antigo impostozinho de tantas coisas que a gente tem votado aqui nessa casa, o IPVA, outros tantos impostos, reforma tributária, agora que é o imposto da picanha. Promete picanha, mas picanha com imposto. E para o brasileiro ele quer dar ovos e frango. O IVA vem para o Brasil. O IVA vem como um passo decisivo na modernização do que já acontece na grande parte do mundo. Do centro dos países, mais de 90% dos países que têm uma atividade econômica construída e bem pautada, são países que adotam o IVA, que adotam esse imposto sobre valor agregado. E o Brasil agora dá este passo. Um passo que esta casa tem, a semana que vem, para, com muita maturidade, com muita responsabilidade, olhando para as grandes necessidades do nosso Brasil, entregar à sociedade. O Lula propôs ao Congresso um projeto de lei complementar, número 68 de 2024, que coloca a carne, está aqui, ó, fora da cesta básica no âmbito
da reforma tributária. A grande verdade é que os pobres, Lula está apenas cogitando aos pobres que tenham um acesso facilitado ao máximo e, no máximo, ao pé e ao pescoço do frango. Nós vamos trabalhar aqui no Congresso para atender a população mais carente. Nós vamos trabalhar aqui para isentar a carne. Agora vai vir aí uma reforma tributária daquele jeito, que a gente já sabe qual que é, para aumentar mais imposto, certamente, para colocar gatilho ali ambiental, para se dizer pseudo-preservadores do meio ambiente, mas vão ferrar com o pessoal do agro, que na cabeça deles, o produtor rural, ele não bota comida no prato, ele não bota um prato de comida na nossa mesa, ele é mais um bolsonarista. Essa reforma e a sua respectiva regulamentação mexe com todo o arcabouço dos tributos do nosso país, porque é uma reforma que vem sendo tentada há muitos anos. Eu já estou nesta casa há mais de 30 anos e sempre ouvia falar na reforma tributária e que finalmente chegamos a bom termo aprovando a emenda constitucional que a colocou em vigor e agora vamos regulamentar. E é evidente que todos os estados, todas as regiões estão buscando fazer com que os seus estados, nessa regulamentação, não venham a ter prejuízos capazes de torná-los insustentáveis. Hoje, 50% do valor pago no alimento animal é tributo. Como é que a população mais pobre vai conseguir alimentar os seus pets? Isso é criminoso. Não, senhor presidente. Eu queria trazer esse posto, fazer um apelo ao GT da reforma tributária para que dê atenção aos nossos animais na tributação do setor de saúde veterinária, plano de saúde e na alimentação básica dos nossos animais. Para minha cidade, Santos, essa reforma tributária é péssima. Santos tem uma importante arrecadação de ISS por conta das movimentações do seu porto, o Porto de Santos. Santos vai perder, no seu orçamento, cerca de 600 milhões por ano com a reforma tributária. Pior do que isso, a gente não sabe, até agora, como essa compensação vai ser feita para o nosso município de Santos, que vai deixar de arrecadar. E o efeito não é agora só, o efeito é gradual. Santos vai perder a arrecadação. Então, essa semana, com a definição do texto final da regulamentação da reforma tributária, no meu entendimento como parlamentar, nós temos que trabalhar pela redução de danos. Lutamos por uma reforma tributária que seja sustentável, saudável e solidária. Portanto, taxar os super ricos, retirar ou pelo menos desonerar ou diminuir a taxação daqueles alimentos que são alimentos de verdade, alimentos da agricultura familiar, do pequeno agricultor, e meter taxação pesada na produção com agrotóxicos, para que a gente possa entender que uma reforma tributária que dê conta de discutir os rumos do nosso país tem que ser assim, tem que ser saudável, tem que ser solidária e tem que ser sustentável.